2 Pedro 1. Vamos voltar a ler então, desde o versículo 5, revisando rapidinho. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade. Vou falar rapidinho o que é piedade. Recomendo vocês um dia convidarem o Vanjo para pregar aqui sobre a vida piedosa. Eu fui muito abençoado com os ensinamentos do Vanjo. Mas vamos tentar resumir algo aqui em 30 segundos. A piedade tem a ver com o uso da boca, tem a ver com os pensamentos, tem a ver com as nossas prioridades, tem a ver com nossas relações voltadas para Deus. Uma boa forma de você medir a sua piedade. Vou fazer uma formulazinha aqui, para você medir. Quando não é reunião de ninguém com ninguém. Quando não é reunião da igreja, quando não é reunião de discipulado. Quando não é nada oficial, você senta e vão comer uma pizza. Do que você fala? Quais são os assuntos que você gosta de falar? Você por aí tem um termômetro de como é que está você em relação à piedade. Com a piedade, onde é que eu estou? 7. Com a piedade e a fraternidade. A fraternidade, vamos dizer de forma bem simples. A palavra de Deus diz que nós devemos preferir em honra uns aos outros. Fraternidade é esse senso de família em que nós nos alegramos na comunhão dos santos. Isso é fraternidade, para ser bem sucinto, né? E com a fraternidade, o amor. O amor está lá no topo, porque tudo isso vai no fim redundar em sacrifício, e não há como ser semelhantes ao nosso mestre sem sacrifício. Sacrifício faz parte da formação do caráter de Deus nas nossas vidas. Vamos para a última parte aqui, que seria do versículo 8 até o 11. Onde ele vai salientar agora a importância disso. Poderíamos dizer que do versículo 5 ao 8, Pedro está nos ensinando como desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Só que quando ele termina de falar, eu acho que Pedro pensa assim: será que a turma já está tremendo mesmo? Eu vou ajudar essa turma a temer e tremer. E aí ele encerra essa parte com o que nós vamos encontrar aqui do versículo 8 em diante. Nós vamos ler, vamos fazer algumas perguntas e depois vamos fazer um exercício de ler vários textos, sem muito comentário, assim, comentando rápido, mas nós vamos ler vários textos que complementam a ideia que está aqui, tá? Versículo 8. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos.
Tem disso na igreja. Gente inativa e infrutuosa. Mas se você entrar aqui, nesse desenvolvimento da salvação, isso vai livrar você de ser inativo e infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Você viu como a tecla tem sempre a ver com o nosso conhecimento pessoal da pessoa do Senhor Jesus. E agora? Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Quando nós lembramos que quando encontramos a Cristo, sentimos, percebemos, entendemos o que os nossos pecados fizeram com a nossa vida e a vida dos que nos cercam, Pedro está dizendo, não esquece isso. Não esquece desse choque. Porque senão você vai voltar a pecar. Aqueles a quem estas coisas não estão presentes é cego. Aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Eu volta e meia, eu lembro do velho Marcos. Boto a língua para ele. Seu bobo, abestalhado, não sabia nada. E eu não gosto daquele cara. Eu não gosto desse, imagina daquele. Alguns dizem que eu não estou me valorizando. Esse povo não sabe nada. Por isso, irmãos, procurai, olha, diligência de novo. Primeiro, reunindo toda a vossa diligência. Pedro, eu reuni toda a diligência. Não é grande, mas eu juntei ela toda, tá? Mas agora, procurai com diligência cada vez maior. Cada prova, cada situação, cada tentação, Deus permite para dar assim, dar uma esticadinha. Aí você tem que perdoar alguém. Perdoa, dá uma esticadinha. É assim. A gente cresce que nem relógio. Relógio a gente não vê o ponteiro mexendo, né? Nós crescemos igual o ponteiro das horas, né? Não do segundo. Quem dera fosse o ponteiro do segundo. Aí a gente estava com diligência cada vez maior. Olha agora. Se tem algum ex-calvinista aqui, espero que seja definitivamente curado. Procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Nós fomos eleitos. Nós fomos vocacionados. Mas Pedro está dizendo, não relaxa não. Não te atira nas cordas. Porque você tem que confirmar a sua eleição. Com diligência cada vez maior. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Agora vejam comigo aqui o versículo 11. Se você esquecer tudo que nós falamos nesses dias, só não esqueça o versículo 11. Pois desta maneira, da maneira como ele descreveu aqui, desta maneira, é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É dessa maneira que a nossa entrada no reino eterno vai ser amplamente suprida.
eu não quero perder. Eu não quero ficar de fora. Alguém aqui pensa na possibilidade de ficar de fora? Amados, nós fomos criados para isso. Nós fomos criados para olhar na face de Deus e ficar embasbacados. Olhe lá Isaías 6, os anjos, os querubins adorando, e estão lá. Eu até escrevi num livrinho que eu escrevi há anos atrás, eu disse assim, eu acho que os serafins ficam lá olhando a agenda deles, porque eles devem trocar de turno, né? Eu fico lá, quando é que chega a minha vez, eu quero ir lá, ficar diante do trono, olhando para o Senhor. Irmãos, nós não podemos com a nossa mente imaginar o que seja isso. Paulo esteve lá em cima. No meio das discussões dele com os coríntios, ele disse, eu conheço um cara que foi lá em cima. Era ele. Ele não tinha coragem nem de falar o nome dele. Eu conheço um cara que eu não sei se no corpo ou fora do corpo. Ele foi lá. Era ele mesmo. E ele diz, e ouviu coisas que não é lícito repetir. Ele ouviu coisas. Ele disse, eu nem posso dizer, eu estou proibido de dizer o que eu ouvi. Tu vai perder isso? Quem quer perder isso? Em nome de Jesus, não perca isso. Você foi criada para isso. Diz que nós temos as primícias do Espírito. Só as primícias do Espírito está sendo suficiente para separar vocês do mundo. Vocês jovens estão lutando contra o mundo com as primícias do Espírito. Imagina o que vai ser a plenitude. Não dá para sonhar, não dá para imaginar. Senhor, não deixa ninguém aqui perder isso, Senhor. Não deixa ninguém aqui perder a razão pela qual foi criado, Senhor. A pergunta que surge, eu já ouvi essa pergunta em tudo quanto é lugar. Deixa eu fazer uma perguntinha antes. Alguém de vocês aqui teve lendo, se tornou leitor de um chinês muito querido, chamado Watchman? Esquece os livros dele, tá? De lado. Não vai fazer bem para a sua fé. Todos. Porque é difícil de você discernir. Eu levei uns 20 anos para entender. A pergunta é, mas não era pela fé? Então não somos salvos pela fé? Eu creio em Jesus. Estou salvo ou não estou salvo? Então eu tenho que ter fé e obras. Aí alguns dizem, principalmente os seguidores de Watchman, dizem, e eu tive com uma congregação no interior de São Paulo, pregando sobre essas coisas. E os irmãos, o pastor, que era o principal lá, disse, você está pregando salvação pelas obras. Eu vai. Salvação pelas obras. O que nós estamos falando aqui? Que você vai ser salvo pela sua fé e pelas suas obras? Vamos entender esse negócio. Porque vai ter gente que vai ouvir você repetir o que nós estamos dizendo e vai dizer, você é católico. Você está pregando salvação pelas obras. Eu quando me converti, me entupiram de Watchman. Eu fiquei cheio de Watchman na cabeça. Aí, virei watchmaníaco. Aí, ouvi o evangelho do reino. Eu digo, é isso. Evangelho do reino. Aí eu digo, eu vou nessa.
Aí depois começamos a fazer discípulo. E era, evangelho do reino. Renuncia a tudo, morre. Aí, daqui a pouco eu dizia, como é que encaixa isso com os ensinos do Otmani? E não encaixa, gente. Não encaixa, eu ficava voltando assim. Não encaixa. Eu tinha parado de ler livro por recomendação de Ivan Baker. Por quase 30 anos, eu li uns 4 livros só, eu acho, 4, 5 livros. Digo, eu vou ler a Bíblia. Destruí 5, 6 Bíblias, anotando, rabiscando, está tudo lá despencado as Bíblias. Digo, vou ler Bíblia. Um dia eu estava passando, aí a minha biblioteca começou a diminuir, né? Aí eu peguei uns 30 livros, dei para alguém, depois peguei outros 30, dei para alguém, daqui a pouco eu fiquei com uma biblioteca pequenininha. Um dia eu estava passando na frente da minha biblioteca, assim, tinha uma estante, eu estava passando e eu disse, pare, pega esse livro. Eu olhei assim, peguei esse, era um livro que eu tinha tentado ler, pouco depois de me converter, não tinha entendido nada. Aí o Moacir leu e disse que também aquele negócio ali não era muito simples. Eu digo, lê esse. Eu digo, tá. Eu li e não gostei do livro. Mas tinha uma frasezinha no meio do livro. Uma frase que vocês já ouviram. Se essa frase ajuda vocês a entender, agradeçam a um irmãozinho escocês que já foi embora, está com o Senhor, foi pastor presbiteriano, chamado James Phillips. Essa frase me organizou a cabeça. A fé que justifica é a mesma fé que santifica. Não são as nossas obras, são as obras da fé. E se alguém não tem uma fé que santifique, pois tem a dúvida de que sua fé o justifique. A justificação é quando Deus define que os nossos pecados, quem leva a culpa é Jesus, e que nós temos a justiça dele, e ele olha para nós como perfeitos. Isso é a justificação. Aí a reforma entrou nessa, e daqui a pouco vira anticatolicismo, as obras não interessam, a justificação é pela fé. Ontem estava conversando ali, e um dos irmãozinhos falou, pois é, encontrei uma menina lá, que estava lá no calvinismo, não sei o que, ela disse, não. Eu disse, mas se eu tiver uma vida toda bagunçada e vou para o céu, ela disse, é a fé em Jesus. Mentira. A igreja está invadida por essa mentira. Há muita gente enganada no mundo, não estejamos entre esses. Não são as nossas obras, nós somos justificados, porque Jesus morreu no nosso lugar, e nós somos santificados, porque Jesus vive no nosso lugar. Ele vive em nós. As obras de justiça dos santos ocorrem pela fé no Jesus que habita nos santos. Então, a salvação é plenamente pela fé. Mas a fé verdadeira produz obras. Tiago, quando viu o povo confuso, já escreveu: se alguém diz que tem fé, mas não tem obras, ele tem fé. Como é o nome da fé que ele tem? Morta. Eu quero uma fé viva. Você é herdeiro de uma fé viva. Ele fez tudo que era necessário para a vida e a piedade. Ele colocou Cristo na cruz, no nosso lugar, e colocou Jesus dentro de você. Viva dele, ame ele, ande com ele, e você vai ser santo, e vai crescer na santificação, até que vem o diabo dar uma rapa assim, e você fica assim, vem o irmão, te agarra pelo braço, de vamos embora, vamos adiante, e você levanta e vai adiante.
17 minutos. Vamos lá. 8h30? Ih! Se não há uma entrega plena, não há fé. É possível uma pessoa ter uma fé real no Senhor e não se atirar nos braços dele? Não existe isso. Eu me lembro de quando eu era garoto, meu pai me botava em cima do guarda-roupa e dizia: te atira, filho. Eu era 2 aninhos, 3 aninhos, e eu tinha que confiar que eu ia me jogar lá de cima e meu pai ia me agarrar. E sabe o que eu fazia? Vup, me jogava. Eu queria contar uma experiência aqui, mas talvez a gente não tenha tempo. Eu vou deixar, se tiver tempinho no fim, a gente fala. Mas vamos para os textos. Eu já citei aqui Tiago, não precisamos ler. Nós temos aqui 2, 6, 8, 9, 10 textos para ler. Nós vamos ler e fazer um comentário rápido, tá? Tiago a gente já falou. Tiago 12:14. A fé é morta. Vamos olhar aí rapidinho, 2 Tessalonicenses 2:13. Vamos ver como essa fala de Pedro está por toda a Escritura, o mesmo pensamento, a mesma fé que Pedro nos comunica. 2 Tessalonicenses 2:13. Que é isso? Eu estou em 2 Timóteo, calma. 2:13. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio. Opa, Deus escolheu? É Deus que, como é que diz lá? É Deus que faz tudo em vós. Opa! Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação pela santificação. Pela santificação do Espírito e fé na verdade. Ou seja, a santificação é um pedaço da salvação. Você não pode comer metade do prato. Ou você come o prato todo ou não come nada. Vamos eu acho que vocês sabem de cor. Efésios, vamos abrir. Efésios 2. Texto usado por evangelista. Eu ouvi isso inúmeras vezes. Efésios, capítulo 2. Quem já descobriu qual é o versículo que nós vamos ler? Versículo 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Eu, no princípio da minha fé, ouvi muita gente pregando isso aqui. E todo mundo parava no versículo 9. Eu estou chamando isso de versiculismo. Nós temos que nos libertar do versiculismo, gente. Versiculismo é aquele negócio de você ter uma fé baseada num versículo. Você pega aquele troço assim, vira uma bandeira. Não é assim. A Bíblia não foi escrita em capítulos, não foi escrita em versículos, e não foi escrita com esses títulozinhos em negrito que tem aqui. Não dê bola para isso. Faça a sua leitura ignorando isso tudo. Porque a pregação anticatólica nunca entra no versículo 9.
Versículo 8, nunca entra no versículo 10. Não por obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Você está vendo que não tem como separar fé de obediência, fé de santidade. O texto de, não sei se eu anotei aqui, Hebreus 12, acho que é 12 e 14. Procurai a paz com todos e a santificação. Como é que continua? Sem a qual ninguém verá o Senhor. Então não me venha com essa justificação sem santificação. Por quê? Porque a fé que justifica é a mesma fé que santifica. E nós temos a graça de Deus para andar em santidade. Hebreus 5:9. Vai não, é para frente e para trás. Hebreus 5:9. E tendo sido aperfeiçoado, olha só, está falando de Jesus. Vou botar uma grande atenção nesse texto. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Peraí. O texto aqui não está dando uma ideia que ele é o autor da salvação depois que você começa a obedecer? Ele é o autor da salvação para todos que lhe obedecem? Não é assim. Ele é autor da salvação e você sabe quem é que herdou essa salvação, olhando se a pessoa obedece. Não foi salva porque obedece, mas está na cara que está salvo porque obedece. Então ele é o salvador da salvação, ele é o autor da salvação de quem? Você olha e vê, se obedece, tem salvação. E se é rebelde? Romanos capítulo 1. Nós vamos ler 3 textos em Romanos. Capítulo 1, versículo 5. Bom, vamos ler desde o 4. E foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a salvação pela fé? Para a obediência por fé, entre todos os gentios. Ou seja, não tem como obedecer sem fé. E não tem fé real se não se torna obediente. Tão simples, né? Paulo coloca isso no começo da carta e logo depois nós vamos ver no final da carta. Não precisamos abrir, mas anotem aí. No capítulo 16, versículo 26, Paulo repete essa frase. Está no começo, na abertura da carta e está no fim. Que evangelho? O evangelho para obediência por fé. Ainda no capítulo 1, vamos dar uma olhada no versículo 17. É outro versículo muito mal usado por evangelistas do século passado e desse século. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Esse texto é lido e é explicado por milhares de evangelistas
com a ideia de que o justo está garantida a salvação pela fé. Quando aqui está dizendo, não é que o justo vai morrer pela fé, vai para o céu pela fé. Está dizendo o justo viverá pela fé. Do começo ao fim. Vire para o irmão, para a irmã que está do seu lado e diga: viva pela fé de Jesus que habita em você. Vamos lá, Atos 26, 18. Vamos ler separado, né? Não dá para ler o capítulo inteiro, não temos tempo. Vamos pensar. Para lhes abrir os olhos e lhes abrires os olhos e os converterdes das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus. O homem nunca é livre, gente, do jeito que a raça humana quer. Ou você está debaixo de Satanás ou está debaixo de Deus. Nós não fomos criados nem para democracia e nem para governar nós mesmos. Não fomos criados dessa maneira. Nós fomos criados de tal maneira que reconheçamos um rei perfeito, reconheçamos o quanto ele amou e o amemos e queremos seguir. Nós fomos criados para isso. Ou Satanás ou Deus. Não tem como você ser dono de sua vida. Não existe. Ou Cristo é dono, ou o diabo reina. Esqueça a ideia de você ser o campeão, a campeã que decide a sua vida. A fim de que recebam eles herança, a fim de que recebam eles remissão de pecados. Olha aqui a justificação. Pecados perdoados, porque foram pagos por outro. Remissão de pecados e herança entre os que são santificados. A herança eterna é para aqueles que receberam a remissão de pecados e uma herança entre aqueles que são santificados pela fé em mim. Essa é a palavra do Senhor. Tinha uma historinha que eu ia contar. Eu queria contar algo da minha vida pessoal. Foi talvez a lição mais dura e mais importante da minha vida a respeito de todas essas coisas. 5 minutinhos. Ok. Aquela menina linda que está ali, a mais linda de todas, me desculpem, vocês são todas bonitas, mas ninguém se compara com ela, me desculpe. Veja, casei com aquela menina. Vocês tiveram conversa sobre feminismo hoje, não foi? Deixa eu dizer um negócio para vocês. Eu preguei ano passado lá em Salvador sobre... Pediram assim: Marcos, fale sobre o papel assim, da masculinidade e a feminilidade. Aí eu preguei sobre o macho e a fêmea. Aí eu falei um negócio que eu vou repetir aqui hoje. Irmãos, vocês que são solteiros aí, querem, tipo assim, estão pensando em casar? Deixa eu contar para vocês o que uma mulher quer. A maioria das mulheres não sabe, mas é porque elas querem.
Toda mulher quer um homem pronto para morrer por ela. Toda mulher quer isso. Você já reparou como tem muito mais mulher se convertendo a Cristo do que homem? Porque ela olha para Cristo e diz: é esse aí. Ela tem um negócio assim, ela quer um homem morrendo por ela, vai ver um que morreu e diz: é esse. Não é simples? Irmãs, eu vou dizer para você, tudo o que o macho de Deus, eu não tenho coragem de dizer aqui o que está escrito lá em Gênesis, quando diz macho e fêmea os criou. Eu não vou nem dizer, porque eu acho que o ouvido de vocês pode estranhar, mas o que está escrito no hebraico lá é estranho. Mas vou dizer para vocês, meninas, o que um homem procura: uma mulher pela qual vale a pena morrer. Quando ele olha assim, diz assim: essa aí eu morro. Aí vai. Não é simples demais o negócio todo? Mas eu não estou fazendo propaganda de casamento, viu, gente? Não estou defendendo o casamentismo. Aí eu caso com a menina, daqui a pouco ela está com a barriga desse tamanho, e lá vai vir o primeiro filho. Acho que a gente tinha uns 2 anos de casado, e Marcos Moraes fica doente. Alguns de vocês já sabem dessa história. Para encurtar, era um câncer, sem um único caso de cura na história. O médico foi muito claro: não tem livro nenhum, não tem estatística nenhuma, não tem nada. Não tinha um caso de cura. Naquela época tinha uma confusão na igreja em Porto Alegre, eram uns negócios misturados com uns pentecostalismo estranho. E aí tinha um bocado de coisa errada. E tinha um pessoal lá que andava pela fé. Mas não era pela fé, você via. A gente vai para a Argentina num encontro, e vai um irmãozinho lá que nem trabalhava, não sei onde ele arrumou dinheiro, ele conseguiu pagar a viagem de ida. Quando chegamos na Argentina, ele disse: eu não tenho dinheiro nem para comer, nem para voltar. Eu disse: ué, e como é que você veio? Eu vim pela fé. Fé em Deus não, fé em nós, que a gente não ia deixar ele morrer de fome lá, né? Aí era tanta bobagem dessa, aí um pastor levantou, na época, eu nem sei hoje se essa teologia está certa ou não, mas ele levantou para falar que existia a palavra logos e a palavra rema. O logos é para todo mundo, o rema é uma palavra que Deus dá para você, tá? Existe isso, Deus fala conosco. E ele exemplificava com Pedro, né? Quando vem Jesus feito um fantasma andando sobre as águas, todo mundo se apavora. Quando Jesus disse: sou eu, Pedrão disse: se é tu, seguinte, manda eu ir que eu vou. E Jesus disse: vem. Você não vai andar sobre as águas, porque Jesus disse para Pedro: vem, né? Foi uma palavra para Pedro. Então o irmão estava falando isso, para a gente andar pela fé por alguma coisa, Deus tem que nos falar. Então acabou aquele negócio de que... Bom, aí eu entrei numa neura, né? Eu vi aquela mulher com um barrigão, e eu olhava assim, aí eu não tinha medo de morrer não, sério, mas eu tinha medo de morrer, deixar ela sozinha. E assim, eu não vou descrever, mas ela tinha tido uma dificuldade familiar muito grande, era muito sofrida a vida dela em família. E eu olhava assim: Deus, vou morrer, vou deixar essa mulher sozinha, vai nascer um menino aqui que já vai nascer órfão. Cadê meu rema? Cadê meu rema? 3 meses. Deus, me dá uma palavra, porque aí eu vou crer e vou ficar curado. Mas tu tem que me dar uma palavra. Outro dia nada. Deus, me dá uma palavra de cura, para eu ficar curado. 1 mês, 1 semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses, 3 meses. Deus mudo.
Aí eu digo, tá difícil. Eu só lia Salmos e Jó. Salmos e Jó. Tudo que era assim, estou sofrido, não aguento mais, são muitas minhas lágrimas, estava lá. E na véspera de uma cirurgia, que não era uma cirurgia, nas vésperas dessa cirurgia nem se sabia ainda qual era a gravidade, assim, não tinha ainda biópsia, não estava tudo definido, mas estava na cara que era coisa ruim, né? Aí na véspera ali eu estava lendo Salmo e Jó e tal, e Deus entrou, não sei como, não sei de que jeito, eu não sei até hoje explicar, não sei se foi uma voz, não sei se teve uma luz, eu não sei se foi dentro de mim, se foi fora de mim, não me interessa. Eu sei que Deus entrou onde eu estava. E sabe o que Ele me disse? 4 palavrinhas. Eu sou teu dono. Tudo que Ele disse. Eu sou teu dono. E eu acho, naquele momento, foi o momento onde eu mais tive clareza do Evangelho. E eu percebi que eu estava tratando Deus como se eu fosse o chefe dele. Me dá uma palavra de cura, me dá uma palavra de cura, me dá uma palavra de cura. Deus fica lá. Chega uma hora que diz assim, você está me instruindo, moleque? Você está mandando em mim? É isso? Você não entendeu nada. Era isso que estava na mensagem. Meu coração se encheu de paz, de fé, de tranquilidade. Mudou tudo assim. Parecia que eu estava tudo nebuloso. De repente a luz brilhou. E eu pela primeira vez orei como eu tinha que orar. Eu disse, Senhor, eu sou teu filho. Por favor, fala comigo. Mas fala o que tu queres. Não sou eu que vou te dizer o que o Senhor vai falar. Senhor, se o Senhor me disser que vai me levar, ou me disser que vai me curar, amém. Se o Senhor disser que vai me curar, se eu tiver câncer da ponta do cabelo até a unha do pé, eu vou dizer nesse hospital aqui para todo mundo que o Senhor vai me curar. Mas se o Senhor me disser que vai me levar, amém. O Senhor é melhor marido do que eu, é melhor pai que eu, vai cuidar dela, vai cuidar do meu filho. Amém. E eu vou dizer para todo mundo nesse hospital que é melhor morrer com o Senhor do que ficar aqui nessa terra ruim sem o Senhor. Eu acho que foi ali, naquele momento, que muitas dessas coisas começaram a ficar claras para mim. Porque Deus me disse, eu sou teu dono. E eu estava dizendo para Deus, não quero outra coisa. Quero pertencer a ti. Não quero mais nada. E o que tu disseres, amém. Não tem como explicar a enormidade da paciência de Deus. Eu terminei de fazer essa oração, Deus falou, olha moleque, vou te curar, viu? Amém. Depois eu fui no médico, o médico disse que isso, que aquilo. Na época não tinha quimioterapia que existe hoje, pelo menos no Brasil não tinha, só se usava a radioterapia, estou falando do ano de 78. O médico, eu digo, fique tranquilo, doutor, eu estou curado. Deus me falou que eu estou curado, fique tranquilo. E ele reagiu muito bem. Ele disse, olha Marcos, eu sou católico, eu creio que existe Deus, se Ele te falou, eu não vou botar dúvida,
Mas assim, na ciência, você vai ter que entrar por essa porta aqui daqui a 5 anos, para eu dizer, está curado. Aí, eu fui embora, depois Deus mandou eu largar o trabalho, largar tudo, meu sustento, tudo, e ir embora para a Bahia. E lá fui eu. As passagens de avião eram muito caras, o cara indo a Porto Alegre toda hora. Fui a Porto Alegre 7 anos depois. E falei para o pai, pai, vai comigo, nós vamos lá no médico. Ele precisa saber. Lá fui eu no médico. Eita! Aí estou sentado na sala de espera. Não, o senhor já é cliente? Não, sou paciente dele, fiz cirurgia e tal. Ele foi... Aí ela passou pelo telefone. Na época não tinha negócio de computador, né? Digo, ó, paciente tal, tá entrando aí, tal. Daqui a pouco ela virou, pode entrar. Quando eu entrei, estava o médico, com a minha pasta. Tudo as pastas, né? Aqueles arquivos grandes. Com a minha pasta na mão. Olhou. Você? Eu? Você não tem nada? Você não tem febre? Digo, tenho. Toda vez que eu tenho um problema na garganta, eu fico com febre. Ele disse, posso te examinar? Bora. Foi lá, me apertou de tudo quanto é lado, aperta daqui, aperta dali, daqui a pouco diz, como é que era aquela tua religião mesmo? Eu disse, eu não lhe falei de religião nenhuma, lhe falei de uma pessoa, lhe falei de Jesus. Aí eu disse, põe essa roupa, só tem uma explicação. Aí eu digo, já fiquei assim, só tem uma explicação. Você vai me dizer que os exames estavam errados? Falei para ele, disse nada. Aquilo foi tudo com prova e contraprova, não tem como ter tido engano. A verdade é que alguém que eu não conheço meteu a mão aí. Digo, eu conheço. Eu conheço quem meteu a mão aí. Isso foi a sobremesa, queridos. A refeição foi, eu sou teu dono. Essa foi a refeição. A sobremesa, com a cerejinha em cima, foi a cura. E a possibilidade de servir ele já por quase 5 décadas. E eu sou encantado com ele. Que todos nós, Senhor, todos nós juntos, como um só corpo, tenhamos, Senhor, a graça do Teu Espírito para contemplar Teu Filho, ser santificados e receber a nossa herança eterna. Nós te pedimos no nome dEle. Amém, Senhor.